Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Que alegria podermos estar aqui juntos nessa quarta-feira, dia 5 de janeiro, começo do ano, novos rumos, novas esperanças para as nossas vidas em particular e para a nossa vida como comunidade, como igreja. E nosso desejo é que você possa desfrutar dessa graça de Deus, você possa desfrutar muito mais da presença de Deus nesse ano que se inicia e pelo ano que se vai, e que Deus possa fazer muitas coisas em nossas vidas e, sobretudo, através das nossas vidas, como canal de bênção, como pessoas que trazem esperança, pessoas que proclamam esse Cristo supremo, esse Cristo exaltado, que está à direita de Deus Pai, e que é o nosso Senhor, e que é aquele que tem conduzido as nossas vidas, aquele que tem conduzido as nossas histórias. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe também nesse estudo bíblico aqui. Já estamos chegando no final do estudo dessa exposição da carta de Colossenses, e temos o prazer, queridos, de termos estudado essa carta, de termos visto como o Cristo que nós adoramos, não é um ser qualquer que nós adoramos. É aquele que tem domínio sobre todas as coisas. É aquele que veio a essa terra. É aquele que veio rasgar o escrito da dívida que estava contra nós. É aquele que veio nos reconciliar com o Pai. É aquele que veio nos reconciliar conosco mesmo. É aquele que veio nos reconciliar uns com os outros. É aquele que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, tendo todas as coisas debaixo do seu domínio. Glórias a esse Cristo, glórias a esse Jesus, que nós temos a alegria de termos sido feitos semelhantes a Ele e de Ele ter resgatado a nossa história, a nossa identidade, a fim de que nós o proclamemos, a fim de que nós, vestindo essa nova roupa de santidade, possamos exibi-lo e possamos, sobretudo, manifestar de Cristo neste mundo tão caótico, neste mundo tão cheio de desespero, de desesperança, para que nós possamos ser de acordo com Ele, vivenciando o seu poder, a sua graça, a sua majestade, trazendo a esse mundo um pouco mais de alegria, um pouco mais de tempero para esse mundo que está tão aflito, tão cheio de diferenças, mas nós, como povo de Deus, podemos trazer esse novo tempo para esse mundo tão longe da graça do Senhor. Nós vamos orar, nós vamos buscar a presença do Senhor e continuarmos o estudo da palavra de Deus, continuarmos o estudo de Colossenses. Pai, louvado seja o teu nome, por tudo que tu tens feito em nossas vidas, por tudo que tu tens feito e realizado através das nossas vidas. Louvado seja o teu nome por Cristo supremo, Senhor, Criador de todas as coisas, mas o Pai que se humilhou, veio até essa terra, mas o seu nome e a sua pessoa está à tua direita, exaltado, aguardando, Senhor, a ressurreição da sua igreja, aguardando aquele dia, Senhor, em que Ele voltará, para que nós juntos possamos, ó Pai, ó Deus, te glorificar para todo sempre. Mas enquanto isso, Senhor, que a tua igreja saiba do grande compromisso que ela tem, compromisso com uma vida de oração, compromisso com uma vida, Senhor, de, ó Deus, submissão à tua palavra, e um compromisso com uma vida de testemunho, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, faça, ó Deus, dessa tua igreja, ó Deus, uma instituição poderosa, para que essa igreja, Senhor, possa, Senhor, colher os frutos desse trabalho, Senhor, que o Senhor deixou para nós aqui, de uma vida de total dependência do Senhor, mas uma vida de total, Senhor, ligação àqueles, ó Deus, que estão perdidos e que precisam de uma palavra de esperança. Fala conosco nessa noite, é o que nós te pedimos, ó Pai, engrandecendo o teu nome, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Roupas novas de santidade, oração, palavra e testemunho. É sobre essa plataforma que nós estamos pensando. Vimos isso a semana passada, a oração e palavra,
onde o apóstolo Paulo nos mostra, queridos, nos versículos de 2 a 6, como a nossa vida tem de ser uma vida perseverante, uma vida vigilante no caminho da oração. Também que a oração seja intercessória para que a palavra de Deus, a palavra de proclamação possa chegar aos corações sedentos, onde pessoas se dobrem diante de Deus, confessem os seus pecados diante do Senhor, através da proclamação da palavra de Deus. Vamos ler o texto novamente e depois nós vamos fazer uma recapitulação do que vimos a semana passada e terminarmos nos versículos 4 a 6 que ficou para essa semana. O texto diz assim: continuem a orar, vigiando em oração com ações de graça. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também eu estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério de Cristo conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com aqueles que são de fora, e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Esses versículos da palavra de Deus, onde Paulo, nos versículos 2 até 6, vão nos dar algumas orientações, queridos, e orientações que já vêm sendo colocadas aqui a partir do capítulo 3, na parte final do capítulo 3, onde Paulo vai dizer: olha, vistam agora novas roupas, dispam-se daquelas antigas roupas e vistam roupas de santidade. Paulo vai nos dizer isso, para como nós devemos portar com a nossa vida em relação aos outros. Paulo vai dizer como nós devemos nos portar como maridos, como esposas, como filhos, como pais, como profissionais, como patrões, como servos, como empregados. Muda tudo. A supremacia de Cristo, queridos, não tem só um teor teórico de como os gnósticos compreendiam e como nós devemos compreender, como os legalistas compreendiam, não, mas que isso traz para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia, para as nossas relações pessoais, para as nossas relações familiares. E Paulo vai dizer como isso funciona na nossa espiritualidade. O interessante é que muitas vezes nós pensamos que espiritualidade tem a ver com a nossa vida de oração, a nossa vida eclesiástica, mas isso tem a ver, queridos, com o nosso comportamento com aqueles que são de fora. Tem a ver em um comportamento vertical, mas tem a ver com um comportamento horizontal. Aliás, Paulo está dizendo, queridos, que a nossa espiritualidade, que o estar em Cristo, faz com que a integralidade da nossa vida seja evidenciada em todos os aspectos. Todos os aspectos. Não há uma espiritualidade dentro de uma comunidade eclesiástica, às vezes dentro da igreja, num domingo, onde nós vamos adorar a Deus, desassociada do nosso dia a dia. Não há. Portanto, vida de oração, vida de palavra, vida de comunhão, vida de testemunho, a vida no trabalho, a vida em casa, a vida nas nossas relações das mais variadas, tudo isso abarca o todo da nossa espiritualidade. Cristo veio, queridos, trabalhar na integralidade da nossa vida, do nosso novo ser. Nós estamos debaixo de uma nova direção. Por isso que, como Cristo viveu, nós também devemos viver. A vida de Cristo não viveu dissociada em elementos. Olha, ora eu sou aqui isto, ora eu estou nesse campo, eu sou assim, ora eu estou no outro ambiente, eu sou assim. Não, em todos os ambientes onde nós estamos, tudo que nós estamos fazendo, aliás, Paulo em 1 Coríntios 10, versículo 31, ele diz isso: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, porque a nossa vida espiritual, ela abarca toda a integralidade, todos os espaços que nós vivemos. Bom,
Vimos na semana passada que a nossa vida de oração deve ser perseverante. A vida do crente de oração deve ser constante. Oração é falar com Deus, oração é buscar a presença de Deus, oração é buscar a primazia de Deus, oração é buscar a vontade de Deus em todo o tempo. E para isso nós precisamos ser perseverantes. Nós não podemos desistir desse ministério. Jesus dá um exemplo de uma mulher, nós vimos isso a semana passada, de uma viúva. É uma parábola que Jesus conta, dizendo que nós não podemos desistir da oração. E nessa parábola ele diz que essa mulher vai buscar ajuda por um juiz iníquo, por um juiz pecador, que não tem vontade de agir em relação aos problemas dos outros. E essa mulher insiste, até ver o seu clamor respondido por aquele juiz, de tanto ela insistir. Jesus está dizendo, eu não faria por vocês o mesmo? E Jesus dizendo que nós devemos insistir com Ele em oração, porque Jesus, Ele quer o nosso bem. Jesus, Ele quer agir a nosso favor. O versículo 2a do capítulo 4 diz que nós devemos ser perseverantes na oração. O versículo 2b do capítulo 4 diz que nós devemos ser vigilantes, nós não podemos dormir, nós não podemos nos distrair, nós não podemos, queridos, abrir mão desse ministério, nos desviar do foco de orarmos para buscarmos a presença de Deus, a fim de que a igreja seja forte, a fim de que a igreja, queridos, tenha um ministério. O ministério de uma forma e de uma maneira toda integral, de tudo aquilo que nós devemos fazer, de todas as ordens que nós devemos cumprir, de todo o amor que nós devemos ter a Deus e ao próximo, nós temos de ser vigilantes, nós não podemos ser distraídos nesse ministério. Em terceiro lugar, na parte C do versículo, Paulo diz que a nossa oração ela deve ser feita com ações de graça. Nós não devemos sair por aí murmurando. A vida do crente é uma vida de gratidão. A vida do crente é uma vida de ações de graça. A vida do crente, por mais que ele passe por tribulações, é uma vida onde ele louva ao Senhor, onde ele engrandece ao Senhor que responde orações, ao Senhor que faz tudo para aqueles que nele confiam. Essa é a nossa vida. Uma vida sempre contente, uma vida sempre prazerosa. Não porque nós sofremos, ninguém fica contente no sofrimento, mas nos alegramos porque Deus é Senhor. Deus está lá no nosso sofrimento, Deus está lá na nossa angústia, Deus está lá no nosso choro, e Jesus Cristo é o Senhor presente em todas as coisas, porque Ele passou por todas as coisas que nós passamos. E por último, Paulo diz que a nossa oração deve ser intercessória. Intercessória, queridos, para que Deus abra portas novas para que a sua palavra possa chegar a corações. Em lugares mais distantes, em lugares pertos, em lugares longínquos, onde nós estivermos, para que nós aproveitemos a oportunidade de falar desse Cristo, de falarmos dessa suprema salvação, de falarmos dessa graça. E Paulo está dizendo, eu estou algemado com Cristo, mas que Cristo me dê mais oportunidades, que nós aproveitemos o tempo para continuarmos falando deste nome supremo, desse Jesus supremo, dele que tem todas as coisas debaixo da sua autoridade. E Paulo está dizendo, ore por nós. Paulo está dizendo, ore pela igreja, para que Deus abra mais e mais portas, para que igrejas sejam plantadas, para que novas e novas pessoas se rendam à supremacia de Cristo. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, a nossa oração deve ser constante, vigilante, com ações de graça e intercessória. Olha só como Paulo dá aqui, queridos, modelo para nós orarmos. Às vezes você pode dizer, puxa vida, pelo que eu devo orar? Tiago vai dizer que muitas vezes nós não sabemos orar como convém. Paulo está dizendo aqui, dando aqui, queridos, um modelo, exemplos
pelos quais nós devemos seguir no nosso ministério de oração. Primeiro, a nossa oração deve ser perseverante, deve ser constante. Não desista de orar, meu irmão. Não desista. Por mais que você ajoelhe e não saia palavras alguma, dobre-se diante do Senhor. Tenha esse ministério como algo disciplinado na sua vida. Ore com vigilância, com foco, sabendo pelo que você deve orar. Coloque as suas orações, as suas petições, as suas súplicas, os seus desejos. Coloque os seus sofrimentos, mas não como lamento, como lamúria, mas com ações de graça, sabendo que Deus está contigo. Deus responde a cada uma das suas orações da maneira dele, da vontade dele, mas Deus não te deixa sempre sem resposta. E a resposta do Senhor dará paz ao seu coração. Ore intercedendo por missionários, por pastores, por aqueles que estão em lugares longe, pela igreja local, pela obra missionária da igreja. Ore constantemente agradecendo a Deus pelas pessoas que ouvirão o Evangelho e pelas pessoas que se dobrarão a Cristo por causa do Evangelho. Olhe por isso, não reclame dizendo, olha, esse tempo é um tempo muito difícil, ora vem Senhor Jesus, Maranata, porque a gente fala desse Evangelho, ninguém se converte, ninguém mais, aquele tempos antigos as pessoas tinham um coração mais dóceis para receber o Evangelho. Não, meus queridos, não, minha querida, Deus continua sendo poderoso. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, é o Espírito Santo que convence o homem do juízo, é o Espírito Santo que convence o homem da ação de Deus, daquilo que Jesus veio fazer. Não são os tempos que endurecem o coração do homem, é Deus que amolece o coração daqueles a quem Ele quer amolecer. Portanto, que a pregação do Evangelho possa chegar nos corações mais duros, nos lugares mais difíceis, mas que o poder de Deus possa desobstruir esses corações, possa desobstruir a ação do diabo nesses corações, e esses corações possam receber a palavra de Deus com alegria. Continuando, nos versículos 4, 5 a 6, Paulo agora, queridos, vai dizer da urgência do nosso testemunho, da urgência da nossa vida, da urgência da nossa vida em relação àqueles que nós nos relacionamos todos os dias. O testemunho da graça, o testemunho do exemplo das nossas vidas e o testemunho a respeito daquilo que Cristo fez conosco e da nossa boca destravada em relação àqueles que convivem conosco todos os dias. Olha só que Paulo vai falar nos versículos 5 a 6. Sejam sábios no modo de agir com aqueles que são de fora, com aqueles que não pertencem à igreja. E aproveitem bem o tempo, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como vocês devem responder a cada um. Há uma coisa muito interessante, que quando nós nos aproximamos da igreja, quando nós nos convertemos, há um comportamento muito errôneo nosso, de nos afastarmos das pessoas que convivíamos. Aquelas pessoas que nós íamos aos restaurantes, nós não vamos mais. Aquelas pessoas que nós saíamos com elas, gastávamos tempos para jogarmos algum jogo, para estarmos na casa delas, nós já não vamos mais, porque temos uma tendência, queridos, de achar que nós não devemos nos relacionar com aquelas pessoas que, entre aspas, nós chamamos de pessoas do mundo. Errado. É um comportamento equivocado. Deus nos tirou do mundo para nos devolver ao mundo. Essas pessoas precisam de nós, é certo. Elas têm comportamentos, às vezes, que nós não concordamos, que nós não associamos mais com eles, mas a nossa presença, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir, dará a essas pessoas
um novo jeito de olhar também. É certo que nosso testemunho não converte ninguém. Quem converte as pessoas é Cristo Jesus. Mas nós agora, junto com eles, daremos um novo tom, um novo jeito, uma nova maneira, um novo jeito de eles olharem como nós nos comportamos, um novo jeito de eles olharem como nós falamos, um novo jeito de eles olharem como nós tratamos as nossas esposas, os nossos esposos, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos empregados, os nossos patrões. De eles olharem como nós nos comportamos diante das tribulações e das dificuldades da vida. Eles precisam olhar, queridos, que nós agora não vivemos mais num casulo chamado igreja. Não, nós nos relacionamos, nós os convidamos para vir às nossas festas de fim de ano, de aniversário. Vamos nas festas deles também. Não existe essa história de nós e eles. Nós somos tão diferentes que nós não misturamos mais. Não, meus amados irmãos. Não há isso. Aliás, não pode haver esse tipo de comportamento. É olharmos para Cristo e olharmos Cristo sentado na mesa com pessoas diferentes. Dormindo na casa de um Zaqueu, um homem problemático para a sua época. É nesse meio que nós devemos estar. Não podemos usar a igreja como um espaço de proteção. Ufa, eu não estou... Não, nós estamos no mundo o tempo todo. É no trabalho, é no banco, é na padaria, é na farmácia, é no mecânico. O tempo todo. Nós estamos em espaços onde esse mundo precisa de nós. Então Paulo, ele vai dizer, em primeiro lugar, que nós devemos nos portar com sabedoria, com inteligência, com equilíbrio, com discernimento, para aqueles que não comungam da mesma fé que a nossa fé. Para aqueles que são de fora. Isso quer dizer o quê, queridos? Isso diz respeito à nossa conduta diária. As pessoas do mundo, as pessoas que não comungam da fé que nós comungamos, as pessoas que não estão debaixo do poder do senhorio de Cristo, elas estão nos olhando, elas nos observam, elas sabem do jeito que nós tratamos as pessoas da nossa casa. Elas sabem como nos comportamos nas nossas mais variadas relações sociais. Portanto, a nossa conduta diária ela deve ser feita com muita sabedoria. Isso não quer dizer, queridos, que nós não vamos errar aqui, não vamos passar o nervoso aqui, de repente sair do sério ali. É melhor que nós não façamos isso. Mas elas vão olhar também que nós temos a devida humildade para voltar atrás, para pedir perdão, para dizermos que fomos equivocados na nossa fala, no nosso jeito de olhar, no nosso jeito de estabelecer algumas coisas que nós não gostaríamos. Isso implica também, queridos, que nós não podemos ser tropeços para elas. Eles estão nos olhando. E qualquer coisa que façamos, elas vão dizer: ora, essa pessoa dizia que era um crente, ou eu vi essa pessoa indo todo dia à igreja. Por isso, cuidado da forma que você trata as pessoas que estão ao seu redor. Cuidado, não seja um brigão, não seja um avarento, não seja um ignorante no sentido de ser
bruto com as suas palavras, seja lá com quem quer que seja. Não seja, não cola, não pega bem. Ora, não há coerência, essa pessoa sai com a Bíblia na mão, e daqui a pouco ela está agindo de qualquer forma. Não, não pode, meu amado irmão, não pode. Haja com sabedoria, com coerência, com discernimento, porque as pessoas, elas vão cobrar de nós comportamentos. Nós não podemos ser tropeços para elas. Eu lembro de muito tempo atrás, isso na década de 80, era menino ainda, e sempre gostei muito de futebol, antigamente muito mais do que hoje, e havia uma associação chamada Atletas de Cristo, ainda há, mas o Atletas de Cristo, da década de 80, ele era muito forte, sobretudo por 3 atletas, Alex Dias Ribeiro no automobilismo, o Baltazar no futebol, e o João Leite também no futebol. Baltazar do Grêmio, João Leite era o goleiro do Atlético Mineiro, final das décadas de 1970 para a década de 1980. E todo jogo eles davam uma Bíblia para o capitão, né, do time. E teve uma vez que o Grêmio estava jogando contra o São Paulo, no Morumbi. Baltazar, centroavante do Grêmio, era chamado artilheiro de Deus. E não havia muitos jogos ao vivo, não havia muitos jogos pela televisão, então a gente ouvia o rádio, e Osmar Santos era o nosso narrador de predileção, né, da Rádio Globo, um excelente narrador. As narrações dele nos faziam imaginar como era o jogo, né? Nos traziam muita emoção a narração do Osmar Santos. Bom, de repente, o Baltazar entrou numa dividida com o jogador de São Paulo, e o Osmar Santos começou com um jeito peculiar dele, dizer: o artilheiro de Deus jogou a Bíblia no chão, ele entrou com violência no jogador. O artilheiro de Deus, que vergonha, ele rasgou as páginas da Bíblia. E foi uma série de coisas, o Osmar Santos dizendo, né? E a gente ficou escandalizado, porque o Baltazar é um exemplo para nós. No outro dia, nós tínhamos acesso às imagens do jogo. E, meus amados irmãos, não aconteceu nada daquilo. O futebol é um jogo de contato. Ele disse, como no linguajar do futebol, ele deu uma imprensada, né? Como a gente dizia quando era menino, um pouco mais dura no jogador do São Paulo, mas nada mais que isso. Ele não entrou com deslealdade, ele não machucou o jogador de São Paulo. Simplesmente ele entrou como é comum no futebol. Ele não pode se esconder, a mesma coisa de um policial ou de um funcionário, de um soldado do exército, ter que atirar no inimigo. Ele vai ter que fazê-lo. Mas ele entrou com lealdade, faz parte do futebol ter contato físico. Mas percebam, na imagem das pessoas de fora, o crente, ele tem que agir de uma forma superior em qualquer questão do comportamento. Nesse sentido, o nosso viver deve ser irrepreensível. Nós devemos ter cuidado com as nossas palavras. E eu não quero dizer só questão de palavrão, não. Isso qualquer um não deveria falar, né? As palavras chulas, né? Alguns vão dizer, palavrão tem o seu lugar, etc. Mas a gente tem que tomar cuidado como a gente trata o nosso semelhante. Porque as nossas palavras, elas não podem ser verbalizadas com brutalidade em relação aos outros. Seja com quem for, seja da forma com que o outro falar. É sempre bom, queridos, que a gente conte até 10 antes de falar alguma coisa, ou então se afaste de um ambiente quando a coisa não ficou legal, e fale com equilíbrio depois. Eu sei que nem sempre é possível, mas é melhor nós pensarmos
como cristãos, como a gente vai falar, o nosso comportamento. Ele está sendo observado o tempo todo. Nosso andar. Eu costumo dizer, queridos, que nós nos empoderamos muito quando estamos dentro de um automóvel. A gente vira outra pessoa quando está dentro de um carro. E como a gente perde muitas vezes a espiritualidade quando alguém entra na nossa frente, ou por a gente não querer ceder lugar para uma pessoa que dá a mão para a gente, querendo entrar na nossa frente. Não, é uma disputa muito grande, queremos correr mais que os outros. Se alguém de repente erra na nossa frente, a gente já levanta a mão, faz gestos obscenos. Ei, está todo mundo. E aí no nosso carro está assim, né? Um adesivo dizendo: propriedade exclusiva de Jesus. Ah, meus amados. O cuidado que a gente tem que ter no nosso namoro, no nosso casamento, nos nossos negócios, o sim, sim, o não, não, nos nossos estudos, no nosso trabalho, no nosso testemunho diário. Quando nós fazemos a nossa profissão de fé, dizendo que Jesus é Senhor de tudo na minha vida, Ele é Senhor de tudo mesmo. Das nossas palavras, do nosso comportamento, do nosso namoro, dos nossos negócios, do nosso casamento, da nossa vida sexual, do nosso estudo, do nosso trabalho, do nosso testemunho. O que acontece, queridos, que deve haver harmonia entre falar e viver em nossas vidas. Entre verbalizar e se comportar em nossas vidas. Eis aqui o grande desafio da nossa vida cristã, da supremacia de Cristo. Então Paulo está dizendo, queridos, aqui, que nós devemos ter uma vida de oração, nessa espiritualidade, vertical. Mas essa espiritualidade vertical, ela tem tudo a ver com essa espiritualidade horizontal que afeta a nossa maneira de falar, de agir, de trabalhar, de estudar, de se relacionar nas mais variadas frentes da nossa vida. É assim. É desse jeito. Portanto, nós devemos nos portar com sabedoria para aqueles que são de fora. B, nós devemos aproveitar as oportunidades. A oportunidade é algo, queridos, que passa, e se nós não aproveitarmos, tivermos discernimento, nós vamos muitas vezes colocar a mão na cabeça e dizer: puxa, por que eu perdi essa oportunidade? E às vezes, essas oportunidades que surgem, elas são únicas. Únicas. Paulo está dizendo: sejam sábios para aqueles que são de fora e aproveitem bem o tempo. Aproveitem bem as oportunidades. Porque elas podem passar. E nós podemos perdê-la. Bom, devemos aproveitar as oportunidades para anunciar as boas novas do Evangelho para as pessoas. Amados, nós não podemos mais perder tempo. Nós não podemos nos calar diante das demandas das pessoas. Todos os dias nós estamos com pessoas diferentes. O motorista do Uber, o meu vizinho e minha vizinha, a pessoa que mora no meu condomínio, o guarda de trânsito, o frentista do posto. Todos os dias, o meu amigo de trabalho, o motorista do ônibus, o motoboy que vem trazer o lanche na minha casa,
Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Nós precisamos orar a Deus para que Deus nos dê oportunidades para falarmos a essas pessoas das boas notícias do Evangelho. Não perca esse tempo. Ah, pastor, eu não sei como falar. Ore, Deus vai te dar poder. Que seja algo simples. Que seja um testemunho da sua vida, daquilo que Deus tem feito contigo. Você não precisa ensinar para ela, saber teologia para ensinar para ela teologia. Mas você pode dizer o quanto Deus transformou e o quanto Ele tem transformado o seu caráter, o quanto essas pessoas vão ver a luz de Cristo estampada em você. Verbalize isso. Testemunho ético, de caráter, não converte ninguém. Mas o testemunho sobre o poder de Cristo na sua vida. Esse tem um poder incrível de dizer, você dizer o que Cristo tem feito com você, com a sua família. Como Ele mudou a sua história. Como Ele perdoou os seus pecados. Aproveite as oportunidades. Não deixe passá-las. Aproveite as oportunidades, já que nós estamos nesse tempo tecnológico, de compartilhar os cultos de adoração com essas pessoas. Você pode fazê-lo. Estudos bíblicos. Compartilhe. Faça isso, coloque o teu dedo aí no Facebook, no YouTube, compartilhe com amigos. Ontem chegou um amigo missionário na minha casa. Está hospedado em casa e ele mora em São Paulo. Foi minha ovelha em São Paulo. Aliás, minha ovelha não. Ovelha de Cristo, que nós pudemos compartilhar o nosso pastorado ali com esse irmão. E esse irmão nos testemunhou dizendo assim: pastor, eu tenho compartilhado todo o estudo bíblico, todos os cultos, com uma pessoa que eu estou discipulando em São Paulo. O interessante, queridos, que depois das lives a gente vai estar sempre uma olhada na qualidade e tudo mais, para sempre estar aprimorando aquilo que nós estamos trabalhando aqui. E esse irmão testemunhando, dizendo: olha, pastor, essa pessoa tem sido muito edificada com os estudos e com a palavra. E ele falou o nome dessa pessoa, e por incrível que pareça, essa pessoa tem curtido, colocado lá a sua curtida, compartilhado com outras pessoas. E quando ele falou o nome, puxa vida, é verdade, eu tenho observado que essa pessoa tem acompanhado a igreja mesmo. Que bênção, que bênção. Você pode fazê-lo. E essa pessoa tem aprendido a palavra de Deus, tem aprendido as exigências de Cristo Jesus, tem aprendido a como andar com Jesus. Aproveite as oportunidades, compartilhe. Você pode desconfiar, dizendo: onde isso vai chegar? Capaz que as pessoas vão perder tempo de 1 hora vendo um estudo bíblico, ou participando de um culto online. Vão sim, queridos. Pessoas que têm se aproximado da nossa comunidade, que se converteram, que têm vindo, que têm agregado o Evangelho. Não minimize, não diminua o poder que Cristo tem de fazer coisas inusitadas da forma que a gente nunca pensou. Precisamos ter uma palavra boa e certa para cada circunstância. Ora, queridos, quantas pessoas chegam até nós reclamando da vida, reclamando de situações, chorando, e elas estão esperando de nós uma palavra boa, uma palavra de esperança para cada situação, seja no casamento, seja com problema de filhos, seja com problemas com drogas, seja com que problemas for. E que bom quando a gente pode trazer uma palavra edificante, uma palavra boa, uma palavra de edificação. Talvez as pessoas estejam com problemas de baixa autoestima, e nós podemos declarar que Cristo veio para, queridos,
consertar tudo isso, consertar histórias, ser o Deus de milagre nessas vidas. Queridos, nós somos o povo da esperança. Pessoas vêm falar conosco de palavras, de coisas que elas estão vivendo. Realmente, a vida é ruim, o nosso presidente não está com nada, ele é um genocida, ele é isso, ele é aquilo. E você, queridos, tem a oportunidade de falar como Deus tem sido bom com o nosso país. Apesar dos nossos políticos, apesar do nosso Supremo Tribunal, apesar dos nossos prefeitos, dos nossos vereadores, apesar do Covid-19, Deus tem sido bom porque é o caráter de Deus. Como você pode trazer uma palavra de esperança? Pare de reclamar junto com os reclamões. Tenha uma palavra de esperança com aqueles que são de fora. Nós não dependemos da política, nós não dependemos do presidente, nós não dependemos do vereador, do prefeito, nós dependemos de Deus. E a única coisa que nós devemos fazer com aqueles que estão, queridos, cobertos de autoridade, é orarmos para que eles vão bem. Orarmos pelo Bolsonaro, orarmos pelo nosso prefeito, orarmos pelo nosso governador, para que Deus, em nome de Jesus, seja sentido por eles. E que eles serão cobrados se não estiverem fazendo aquilo que é justo diante de Deus. Deus é o Supremo Tribunal Federal na vida deles. É o Supremo Tribunal dos céus e eles têm que temer a Deus se não fizerem nada de bom. Não fique reclamando se você não aposentou, não fique reclamando se você está desempregado, junto com aquele que está desempregado. Traga uma palavra boa. As pessoas vão dizer assim: como você consegue louvar? Porque eu sei em quem tenho crido e sei quem é poderoso. O apóstolo Paulo estava preso, estava contente em poder trazer a palavra de Deus, em ter a oportunidade de trazer a palavra suprema de Deus àqueles que ele estava algemado ali, à guarda pretoriana. Presta atenção. Traga uma palavra boa, uma palavra edificante, uma palavra de esperança para aqueles que estão desesperados, que não têm vida em si mesmos. A administração do tempo, e Paulo vai dizer, aproveitem bem o tempo. A administração do tempo como sendo um bem de Deus é uma chamada aqui a nós investirmos as nossas energias em ocupações que serão um testemunho positivo e atraente àqueles que são de fora do convívio da igreja. Aproveite bem o tempo para fazer o bem, para ajudar alguém, para tirar a mão do bolso para ajudar alguém, para comprar uma cesta básica, para pagar um estudo para um menino que não tem condições. Aproveite bem o tempo. Seu filho já está formado, sua filha já está formada, o dinheiro está sobrando, você pagou a faculdade da sua filha, você pode pagar um curso técnico para alguém que não tem condições de sustentar o seu filho. Não é só dar o dinheiro, nós podemos mudar a vida de alguém abençoando alguém. Você já parou para pensar nisso? Sabe aqueles R$1.500 que você já não precisa mais pagar para o seu filho, porque ele já está formado, já casou, já tem sua vida, ou já está trabalhando e nem precisa mais de você? Você nem precisa dar todo esse dinheiro, mas você pode abençoar um pai de família, investindo num curso profissional, ou nesse pai de família, ou num filho. Aproveite o tempo. Aproveite o tempo para visitar alguém. Aproveite o tempo para receber alguém na sua casa. Nós estamos lendo um livro em casa de uma mulher que se converteu, uma mulher ativista, feminista, ativista do movimento LGBTQI+, uma doutora em universidade nos Estados Unidos. E um dia um pastor, com uma simplicidade muito grande, resolveu conversar com ela, dialogar com ela, não criticando, não fazendo aquele movimento de
polarização. Não, não, não. E recebeu essa moça em casa. E começaram a conversar sobre a vida, sobre tudo. E ela diz, queridos, como as nossas casas podem ser o lugar de conversão. Ela se converteu ao Evangelho. Hoje ela tem filhos adotivos. Ela é casada com um pastor presbiteriano nos Estados Unidos. Por causa de um acolhimento. Acolhe pessoas não crentes na sua casa. Acolhe aquele amigo do trabalho, do seu marido na sua casa. Receba essas pessoas. Façam jantares. Assistam um filme. Joguem jogos. Aproveitar bem o tempo é isso. Porque se nós não aproveitarmos o tempo, cairemos na rotina, começaremos a reclamar daqueles que são nossos. A vida se tornará uma eterna chatice. Nós vamos ficar sem sorriso no olho, sem sorriso no rosto. Tudo muito ruim. Aproveite bem o tempo. Para que o nosso testemunho seja atraente para aqueles que são de fora. É tão bom, queridos, quando a gente pode viver assim, quando a gente pode experienciar esse tipo de evangelho. Não tem preço, não tem preço. Devemos ter, por último, a palavra certa, na hora certa. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que vocês saibam como devem responder a cada um. Nós estamos diante de demanda onde as pessoas precisam de respostas. Resposta para as suas vidas, resposta para os seus casamentos, resposta para a sua sexualidade, respostas para a sua vida como pais, como marido, respostas como homens, como mulheres. As pessoas precisam de respostas. E Paulo vai dizer, queridos, que a nossa palavra deve ser sempre dita por nós, deve ser sempre agradável. E quando ele diz agradável, ele não está dizendo que a nossa palavra deve ser palatável. Eu vou inventar uma palavra aqui, ok? Ou concordável por aquele que está nos pedindo uma resposta. Não. Não. Mas a palavra do cristão deve ser sempre verdadeira. Nós não devemos esconder a verdade. Se alguém que vier até nós está vivendo num comportamento assim, que destoa daquilo que Deus criou, nós não podemos deixar de falar a verdade. Mas a verdade ela deve ser dita com amor, com graça, mostrando sempre que há uma solução, e a solução é Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Mas se a pessoa está com um comportamento pecaminoso, nós devemos apontar a ela o pecado dela. Mas devemos apontar a ela a solução do pecado, a cruz de Cristo, o sangue de Cristo que lava de todo o pecado. A nossa palavra deve ser oportuna, deve ser edificante e deve ser agradável. Deve mostrar os sims e os nãos, deve mostrar os porquês, deve mostrar o caminho, a verdade, a vida. Deve ser edificante, deve ser boa. Quando a gente acaba de conversar, a pessoa, puxa vida. Foi só isso. Sabe o que acontece, queridos? As pessoas desejarão ficar com a gente. Quando eu digo ficar com a gente, é quando a gente tem uma palavra boa, nós não podemos permitir que as pessoas dependam das nossas palavras o tempo todo. Nós não podemos amarrar as pessoas a nós, por mais que elas queiram.
mas devemos apontar o caminho para que elas saibam tomar as decisões por conta própria. Às vezes, nós vamos ter que dizer, olha, a partir de hoje, você vai tomar essa decisão. Mas as pessoas não podem ter dependências espirituais de nós. Isso é um risco. Não deixa ninguém grudado a você dependendo da sua espiritualidade. Não. Até determinado momento, como discipuladores, essas pessoas vão estar grudadas a nós. Mas nós devemos mostrar o caminho para que elas busquem depender única e exclusivamente do Senhor. Bom, mas a palavra do cristão, a conversa do crente, deve ser boa, verdadeira, agradável. E verdadeira no sentido de nós mostrarmos também quanto nós erramos, o quanto nós queremos controlar muitas vezes, o quanto que nós muitas vezes maltratamos o nosso marido, a nossa esposa. Que nós não somos perfeitos também não. E sabe o que é que as pessoas querem de nós? As pessoas não querem heróis. As pessoas querem pessoas reais, verdadeiras, que digam, eu tenho lutado contra esse comportamento, mas Deus em Cristo Jesus tem me curado. O cristão não pode ser rude na palavra. Sua palavra precisa ser temperada com sal. Gente, temperada. Já comeu uma comida insossa? É muito ruim. Mas já comeu uma comida salgada? É tão ruim quanto uma comida insossa. Ou seja, o padrão é o equilíbrio. Sabe quando você come aquela comida com aquele tempero equilibrado? Eu sei que há pessoas que não podem comer sal. E há pessoas que, para elas, a comida boa é a comida salgada. É um destempero aqui, tanto sem sal quanto com sal demais. Mas sabe aquela coisa equilibrada que você come, aquele sabor que te dá prazer? Nossa, é muito bom. É muito bom. Quando se erra na medida, ou quando se não tem a medida, né? Aquela coisa insossa, sem graça. Portanto, meus amados, a nossa palavra, ela não pode ser insossa, e ela não pode ser salgada, ela tem que ser equilibrada. Ela não pode ser rude, ela pode ser verdadeira, ela pode ser firme. Mas sabe aquela firmeza gostosa, que as pessoas saem e falam, puxa vida, me chamaram a atenção de uma forma tão equilibrada, me colocou no chão sem me ofender. Percebe? As pessoas precisam de nós isso. Elas não precisam da nossa rudeza, de nós maltratarmos. Não. O cristão não pode ser assim. A conversa temperada com sal implica em a conversa do crente ser atraente e saudável, temperada, equilibrada, sem ofensas, mas a contribuir para o entendimento do amor de Deus para com aqueles que não são crentes. Nós devemos contribuir. O amor de Deus estará em voga em todas essas nossas conversas. Uma palavra temperada com sal. Por isso nós devemos aproveitar bem o tempo, nos portar com sabedoria com aqueles que são de fora, cuidar da palavra que sai da nossa boca, que elas não sejam ofensivas, que elas sejam boas, que elas sejam agradáveis, que elas sejam verdadeiras, que elas sejam ditas na hora certa, no momento certo, temperada com sal. Paulo está trabalhando, queridos, com a nossa oração, que deve ser constante, vigilante, intercessória para a obra missionária. E uma oração que deve ser com ações de graça. Mas Paulo está dizendo também, queridos, que a nossa vida
para com aqueles que são de fora deve ser uma vida de sabedoria, onde nós aproveitemos bem as oportunidades e onde nós falemos sempre da forma certa, na hora certa, com equilíbrio, palavras temperadas com sal. Estamos terminando essa parte do capítulo 4. E eu gostaria que você anotasse o seguinte: que a supremacia de Cristo aponta para um caminho de um total compromisso com a nossa espiritualidade. Primeiro, com uma vida de oração, constante, vigilante, com ações de graças e intercessória. E uma vida de testemunho em relação àqueles que são de fora, em relação aos nossos semelhantes. Vida de testemunho, onde nós portemos com sabedoria, saibamos o que falar, onde tudo que nós falemos, façamos com aqueles que são de fora, seja no sentido de aproveitarmos bem o tempo com pessoas que não comungam da mesma fé que a nossa. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, assim como Paulo diz na oração, oremos com constância, dizendo: Senhor, abra uma porta. Senhor, abra a porta da minha casa para eu receber amigos do trabalho, os meus vizinhos da minha casa. A gente fica muito preocupado com a nossa privacidade, queridos. Abrindo a porta da nossa casa, eles nos conhecerão como nós somos. Ofereça a ele, ou a ela, ou uma família, um prato novo, um bolo novo, uma conversa boa, assistir um filme à tarde, comer uma boa pipoca, dar boas risadas dos tempos da escola. Cadê aquele amigo da escola que você faz tempo que não conversa, ou só conversa na rede social? Chama para casa, convide. Faça da sua casa, queridos, um lugar do testemunho. Saia junto, vai à praia, combine um chá da tarde num restaurante. Vá no rodízio. Com aquele amigo que faz parte da sua história. Mas que está faltando nós aproveitarmos bem a oportunidade de testemunhar o Evangelho da graça de Cristo. Nesse ano que nasce, estamos na primeira quarta-feira do ano, que as nossas orações, queridos, sejam muito mais no sentido daquilo que Deus pode fazer através de nós, do que naquilo que Deus pode fazer para nós. Você entendeu? Que as nossas orações sejam no sentido muito mais daquilo que Deus pode fazer através de nós, do que daquilo que Deus pode fazer para nós. Deus te abençoe. Deus te guarde. E que Deus possa operar grandes coisas neste ano, através de você. Como dissemos no domingo, 2022 é o ano do compromisso. Ano do compromisso com oração, com a palavra, com testemunho. E ano de compromisso com a comunhão. Ano de compromisso com a oração, com a palavra, com a comunhão e com o testemunho. São nesses 4 pilares que nós vamos trabalhar esse ano. Como dissemos no culto de domingo, nós veremos grandes coisas acontecendo na missão da igreja.
nesse ano de 2022. Na próxima quarta-feira, nós traremos aqui toda a justificação, né? Ou toda a justificativa, melhor dizendo, para esse tempo novo na vida da nossa comunidade. Então gostaria que você participasse na quarta-feira que vem, compartilhassem com irmãos, que às vezes tem irmãos que não participam, mas compartilhassem com irmãos, assistisse em casa, chamasse o marido, o filho, e no final desse estudo dissesse e se comprometesse: estamos juntos, é por aqui que nós vamos caminhar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, para a honra e glória do nome dele. Pai, muito obrigado por esse período que passamos aqui nesta noite. Guarde o nosso coração, a nossa vida, para que a nossa vida, Senhor, ande dessa maneira. Vimos como a espiritualidade, Senhor, como a supremacia de Cristo toca nas nossas vidas, como pais, como filhos, como mães, como maridos, como esposas, como patrões, como empregados. Vimos, Senhor, como o Senhor nos chama para uma vida comprometida de oração. Vimos, Senhor, como o Senhor nos chama para uma vida comprometida para aqueles que são de fora. Ó Deus, e só pelo poder e pela supremacia de Cristo é que podemos viver dessa maneira. Usa-nos, ó Pai, usa-nos, toca em nós, faz de nós um instrumento vivo da manifestação do Senhor para a nossa geração, para o nosso povo, para os nossos amigos, para os nossos colegas, para aquelas pessoas, ó Deus, que nós damos aula, para aquelas pessoas que estudam conosco, para aquelas pessoas que nós jogamos bola junto, para aquelas pessoas que nós comemos juntos, que trabalhamos juntos, em nome de Jesus, ó Pai. Que nós, ó Pai, aproveitemos bem a oportunidade para sermos canais de bênção na vida daqueles que tanto necessitam do Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam sobre o seu povo e sobre o seu povo permaneça, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, que Deus te abençoe, minha amada irmã, que a vida da nossa comunidade, que a vida da nossa igreja seja uma vida de um total compromisso com Deus e que a sua vida, particularmente, possa ser uma vida que reflete a glória de Cristo. Aproveite as oportunidades, não deixe elas se perderem. Cuidado com aquilo que nós falamos, pensamos, da forma que nós nos comportamos. Deus quer ser visto através de nós, através das nossas vidas. Uma boa noite, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.